E aí eu falo assim, que envelhecer com qualidade, gente, não tem nada a ver assim com padrões estéticos. Aqui nós estamos falando de cuidar da sua saúde, da sua cabeça, da sua mente. E você sabia que o artesanato pode ser, assim, um grande aliado para isso acontecer? Você que já faz artesanato, você sabe que esse trabalho que a gente faz com as mãos, assim, ele pode aliviar o estresse, pode deixar a gente bem mais calmo e a gente pode viver muito melhor. Estou muito feliz de receber aqui o Alexandre, meu querido amigo. Seja bem-vindo. Bom dia, menina, tudo bem? Cruzeirense. Você gosta de falar sobre isso, né, Alexandre? É verdade, sim. Eu criei um canal já faz alguns anos que eu venho estudando o fenômeno da revolução da longevidade, né? E o brasileiro está ficando mais velho? O brasileiro está vivendo cada vez mais, olha que legal. Coisa boa. Porque viver muito é bom, não é mesmo? E esse é um fenômeno quase que mundial, né? A maioria dos países, as pessoas estão vivendo cada vez mais, né? Quando a gente fala assim, tá vivendo mais, que bom. Tem gente que fala assim, não é bom não. Tem gente que tem esse pensamento, mas claro que não é? Tem gente rabugenta, né? Eu acho assim, se o maior dom que a gente tem é o dom de estar vivo, é o dom da vida, a gente só pode ficar feliz de viver cada vez mais, né? Acho que viver muito é bom, né? Ruim é não viver muito, né? Mas viver e ter qualidade de vida também, não é mesmo? Cuidar, assim. Às vezes as pessoas aguardam o momento da aposentadoria, que vai ter mais tempo para fazer as coisas. Não sei se é o caso de você que está nos acompanhando hoje, mas muita gente fica, quando eu tiver mais tempo, eu vou fazer mais tricô, mais crochê, vou participar de grupos. Isso é legal. Agora, o que eu vejo é que a gente tem que curtir todas as fases da vida. Sim. A gente tem que ter a melhor infância que a gente puder, a melhor juventude que a gente puder, a melhor envelhecência que a gente puder. O problema de algumas pessoas é que elas passam pela vida se preparando para um segundo tempo e sempre postergando as coisas, entendeu? Então, quando eu tiver 18 anos, aí eu vou ter minha independência. Só vou ser feliz quando acontecer eu casar, isso. aí sim. Aí não, quando eu tiver meu emprego, aí quando eu separar, aí quando eu aposentar, e a vida vai passando. A vida vai passando. Assim, o único problema acho que a gente tem que curtir cada fase e não deixar de viver à espera de uma data futura, enfim. Então, acho que a gente não pode passar pela vida deixando para viver num segundo tempo, porque a gente não sabe quando será e como será. De acordo com o que você estuda, aprende, compartilha, assim, como que está a qualidade de vida das pessoas que já passaram dos 60 anos? Isso tudo é muito heterogêneo, né? De um modo geral, a gente vive cada vez mais e com melhor qualidade de vida. Eu sempre brinco que a gente está vivendo uma revolução que não são apenas mais anos de vida, mas são mais vida nos anos também. Olha, legal. Né? Agora, tem de tudo. Tem gente que está um pouco bem escangalhada com 45 e tem gente que está ótima aos 75. Eu falo que como você vai chegar lá na frente é muito fruto de como você está levando, o que você está fazendo com a sua vida desde jovem, né? Porque muitas das consequências nefastas de um estilo de vida errado, de alimentação, de sedentarismo, eles vão se refletir não quando você tem 18, 25, 30, às vezes vão se refletir lá na frente. Então a gente colhe o que a gente planta, assim, né? Então, como que o artesanato tem colaborado? O artesanato, até como manifestação de arte que ele é útil para todas as idades, né? A criança pode se beneficiar do artesanato, o jovem pode se beneficiar. Agora, particularmente nas idades mais avançadas, ele traz uma série de benefícios, né? Poderia elencar vários. Um deles é você trabalha a cognição, né? Você, para fazer artesanato, você tem que ter um foco, uma concentração. Verdade. Não dá para fazer artesanato de maneira voada, assim, você tem que se concentrar naquilo. E isso reduz estudos clínicos feitos pelas melhores universidades, reduz a incidência de ansiedade, de depressão. Você trabalha com a criatividade. Fazer artesanato é criar, é misturar cores, é pegar elementos da natureza que muitas vezes são rejeitados e transformar aquilo numa obra de arte, ou seja... Tem muitos grupos de artesanato, sabe? Inclusive, depois dos 60 anos, que fazem trabalhos solidários. É aquele fazer o bem faz bem. Exato. Né? Eu conheço várias mulheres, senhoras, assim, quero mandar meu abraço para todas que contribuem com a obra do berço, que é uma obra da igreja, né? Sim. Então as pessoas vão lá e ficam fazendo enxovalzinho para as mulheres, assim. Isso ajuda muito, mas ajuda, assim, a me sentir útil. Sim. Tem dois aspectos nisso. Um primeiro eu também, nas minhas palestras, às vezes eu falo de felicidade e a gente mistura um pouco essa coisa de felicidade com dinheiro, né? E os estudos mostram que
o dinheiro que gera mais felicidade é o dinheiro que eu dou para os outros, que seja que eu faço sobre a forma de doação, de presentear e de ajudar outras pessoas. Que legal. Nesse sentido, vamos falar que eu te dei um presente. Você vai ficar grata porque eu te dei um presente. Agora, pensa bem se esse presente foi algo que eu criei para você. Que eu fiz. Uma blusa que eu fiz de crochê, um artesanato que eu despendi não apenas o meu dinheiro, mas meu tempo. Tem um pouco de mim naquele presente. E esse presente tem um outro valor, tem um outro significado. Verdade. Isso dá um senso de gratidão para quem faz e para quem recebe. É diferente o presente que você passa numa loja e compra, que é legal, ok, mas diferente daquele que você produziu. Por isso que aqui, sabe, Alexandre, vou contar só para você. A gente levanta uma bandeira. Uma bandeira. Faz que eu tenho uma bandeira aqui na minha mão, gente. De artesanato de presente. A nossa bandeira aqui do Convida, né? É verdade. Você está dando um pouco de você também. Você não está dando só o seu dinheiro. E a segunda colocação que você ia dizer é a questão de estar junto. Exato. Uma das... eu estou escrevendo um livro, finalizando, e nele eu falo dos 6 pilares da longevidade inteligente, as 6 dimensões. E uma delas é a dimensão social. Já está provado que a gente é tão mais feliz quanto cercado de pessoas a gente tiver. O poeta já dizia, né? Sim. É impossível ser feliz sozinho. Então, e o artesanato, ele acaba permitindo que isso gere um núcleo de integração. Verdade. Você tem outros artesãos que são seus amigos, você expõe, você interage, troca ideia com outras pessoas. Aguarda o dia de encontrar com o grupo. Aguarda o dia ou participa de alguma com oficina, viaja. Então, acho que tem um outro efeito secundário aí, que é você estar próximo de pessoas. Essa interação, isso torna a vida da gente mais rica, assim. A gente não tem como viver sozinho, isolado. E não é o tempo também, gente, de parar e falar assim, agora eu vou só receber. É o tempo de criar. A gente conhece muitas histórias de projetos lindos que começaram a partir das pessoas que depois tinham mais tempo, não é mesmo? Então agora eu tenho tempo, eu vou realizar aquele projeto. Na minha cidade vai ter um grupo determinado de patchwork, por exemplo. Né? Infelizmente, a gente ainda tem algumas associações meio negativas associadas ao processo de envelhecimento. E eu quero dizer que o processo de envelhecimento é intrínseco da espécie humana. Eu tenho um filho de 5, outro de 8. Os dois estão envelhecendo, desde que eles nasceram. Não envelhece só quem tem 60. Bom pensar assim, verdade. E a gente associa com muita coisa negativa. É isso que faz algumas pessoas dizerem, não quero envelhecer, que é uma loucura. É querer você renunciar ao dom maior que a gente tem. Mas é porque a gente tem uma narrativa só de decadência, e não é verdade. Se a gente for pensar, a gente está cercado de estereótipo negativo associado ao processo de envelhecimento. Aposentado. Da onde vem aposentado? De aposento. O que é uma loucura. Fica sentado. Você acha o quê? Alguém faz 60 anos e fala, a partir de agora eu vou pro meu aposento, vestir pijama e tomar sopa. Não combina. Não combina. Não combina. Não combina. A gente está útil, quer produzir, está cheio de potencial. Não acaba o nosso poder criador, o nosso poder de contribuir com a sociedade. Então, dá para entender, útil. Não dá? Sim, evidentemente. Tinha uma teoria louca no passado, muito teoria medieval, que achavam que a gente vivia com estoque de energia vital. Né? E que esse estoque acabava. Então, à medida que a gente envelhecia, fala, vai para aposento, descansa, que senão vai acabar um pouquinho de estoque. Isso hoje, os médicos sabem que não é verdade. Ao contrário, né? Você tem que se manter ativo, você tem que ler, fazer palavra cruzada, mexer as mãos, interagir. Ou seja, é isso que te mantém mais... Conversar, sair. A gente gera mais vida estando ativo, estando vivendo, e não o contrário, se trancafiando, aí a gente vai atrofiando. Então, o artesanato é ótimo para isso. Gente. Traz destreza manual, criatividade, interação com outras pessoas. Eu tenho uma amiga, sabe, Alexandre, ela faz tricô. E aí ela fala também que estudos dizem, né, que o mexer com as duas mãos, como isso é importante, porque a gente exercita os dois lados do cérebro. Sem dúvida alguma. Então todo mundo faz crochê legal também, viu, gente? Mas ela estuda sobre isso e ela fala, mexer com as duas mãos, ora troca pra cá, né? Sim. Então mexe com os dois lados do cérebro. E há muitos médicos também, psiquiatras, que falam para as pessoas quando estão com quadro de depressão, com síndrome do pânico, falam assim, vai fazer artesanato. Claro, né? Claro. É ocupar curativo. sua mente, né? A oficina vazia não presta, né? Então, isso é uma forma de se manter ativo. Estudos clínicos já têm comprovado, inclusive, que a prática do artesanato pode reduzir os riscos das doenças degenerativas da mente, que às vezes acometem as idades mais avançadas, porque a incidência tende a aumentar. Mas se você tiver um trabalho preventivo de se manter ativo fisicamente, intelectualmente, essas doenças ou não aparecem, ou aparecem mais tarde, ou aparecem de maneira muito mais branda. Então, se cuide, se mexa,
mãos à obra. Agora, outra coisa legal que eu vi recentemente também, queria que você comentasse, é assim, por mais que você conviva com as pessoas da sua idade, com o seu grupo, é muito importante você fazer a troca com crianças, né? Eu estava conversando com a Selma, que depois vai participar do nosso programa, e a gente sente saudade de aprender artes manuais na escola, aprender o jeito que a avó fazia, ensinava a costurar, fazer roupinha de boneca. Então, esse contato, e aí tem muitos avós, né, que querem passar um pouco do seu conhecimento. Isso também é saúde, é qualidade de vida? Evidente, eu acho assim que o melhor da vida se dá na troca intergeracional. Eu aprendo com os meus filhos, eles aprendem comigo, aprendem com as avós deles, né? Então, eu acho que a gente não pode segregar. Esse é um lar de idosos. Não, é um lar de seres humanos. E seres humanos têm as mais diferentes idades. E eles, até para você diminuir esse preconceito e esse horror que alguns jovens têm de envelhecer. São pessoas, a gente vai passar por isso. E vou falar, os jovens de hoje passaram ainda mais, porque essa expectativa de vida está subindo. Então a gente precisa conviver. E essas pessoas têm muito a contribuir com outra visão de mundo. Ensinar, verdade. E a gente enriquece e cresce como espécie humana na diversidade, convivendo com o outro, convivendo com o diferente. A gente vai ficando mais tolerante, ficando mais criativo, entendendo essas colchinhas de retalho que fazem a sociedade. Que fazem a nossa vida. Que fazem a nossa vida. Quando a gente olha um artesanato, um monte de couro, um monte de tecido, é isso. A vida é isso, é uma coxa de retalho. Tem o amarelo, o azul, o branco, o roxo. Façamos boas escolhas. Exatamente. Né? Para quem está nos acompanhando hoje e que está assim, ó, com essa conversa gostosa aqui com o Alexandre, está falando, nossa, está mexendo ali, está falando, eu preciso dar um up aqui no meu tempo livre. O que você teria para dizer? Eu teria que dizer o seguinte, o mais importante é se manter ativo. A idade é apenas... É só um número? É só um número na carteira de identidade, entendeu? Você pode ser jovial para sempre, você pode continuar sendo um menino, uma menina e cuide bem. Como você chegará lá na frente tem tudo a ver com como você leva, o quão bem você toca a sua vida hoje. Então, se mantenha ativo. Acho que esse é o principal conselho que eu vou dizer. Se mantenha ativo, se mexa, faça atividade física, caminhe, interaja com as pessoas. Não existe nada melhor do que o elemento humano. Faça arte, ponha sua mente para funcionar. Não vá para um aposento, mesmo que você seja aposentado. Se mantenha ativo, esse é o melhor conselho. Para qualquer idade, porque tem muito adolescente também que está trancafiado em quarto, não vê nem a luz do sol também. Isso não é bom. Para qualquer idade, assim, se mantenha ativo e o artesanato é ótimo para isso. Eu adorei conversar com você. Eu sempre gosto muito de conversar com você. Infelizmente. Tá bom? Muito obrigada. Sucesso no seu livro, nas suas palestras, muito viu? Obrigado. A gente combina, meu amigo. Tá bom, então. Obrigado. Obrigado, um abraço.